E essa avenida que era a fiel testemunha dos meus pecados, eu andava no centro de São Paulo. Esse painel aqui, logo atrás de mim, me traz a lembranças, a sonhos e muitas realizações também. Para quem não me conhece, para quem não sabe quem sou eu, prazer, me chamo Wendel Augusto e eu sou um ex-gay. Um ex-gay porque eu era gay e um gay com sede de ir para o céu. Um gay que queria ir para o céu. E eu fui descobrindo no decorrer da minha vida como que era para um gay ir para o céu. Eu sei que muitas pessoas já sabem da minha história, da minha vida, mas para você que não sabe, tem alguns vídeos aqui no nosso canal que eu conto essa história. Sofri bastante, aprendi muito também com tudo isso. Sabe quando você fica na dúvida de que, para que eu vim nesse mundo, né? Quem sou eu? A gente chega um momento na nossa vida de tanto sofrer que a gente começa a se perguntar, né? Para que eu sirvo? Quem sou eu na história da humanidade? Será que entre bilhões e bilhões de vidas na Terra, milhares dessas, inclusive aqui em São Paulo, Deus notaria a mim tão cheio de pecados, tão cheio de dúvidas, tão rejeitado pelas pessoas, né? Talvez por causa dos meus defeitos, dos meus pecados ou pecados que me foram pregados, que me falavam que o meu sofrimento talvez seria causado por causa do pecado de minha mãe. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso e não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e sentir o coração, compartilhe, mas compartilhe bastante, porque eu tenho certeza que tem muitas vidas que precisam saber um pedacinho dessa história. Eu passei muita fome. E um dos grandes sonhos, quando só quem já teve o estômago vazio sabe, era ter um prato de comida para comer. Quando eu sentia aquele cheiro de comida, quando eu andava na rua, e eu falava comigo mesmo, como eu queria um pratinho de comida, né? Agora, eu era uma pessoa que eu desistia muito fácil das coisas, do meu trabalho, porque tudo dava errado para mim. Tudo dava certo para os outros, mas para mim não, tudo dava errado. Até aquilo que era para dar certo, quando chegava até a mim, dava errado. E aquilo me causava uma tristeza tão grande, uma exclusão de mim mesmo, sabe? Quando você se sente inferior a todos. Tinha dias que eu acordava bem inferior ao meu próximo, mas tinha dias que eu acordava bem superior aos meus próximos. E aquilo me levava a respostas para as pessoas que atingia o coração delas. E aquilo causava dentro de mim um arrependimento. Eu falava, por que eu falei isso para as pessoas? Porque eu tinha um dom que Deus me deu, que era o amor. Tudo isso que eu passei na minha vida tinha um segredo na minha história. E esse grande segredo era o amor. Não foi uma, não foi duas e não foi três. Foram várias vezes em que eu olhei para o céu e eu disse para Deus, Senhor, eu só queria um pedaço de pão para me alimentar. Eu estou com fome. Onde está o Senhor, meu Deus? Onde está o Senhor? Por que as coisas não dão certo para mim? Quando eu vendia pamonhas, a maioria das pamonhas era fiado, mas eu sonhava em ter uma pamonharia. Eu acreditava nesse sonho, mas a pamonharia nunca chegou.
porque eu levava muito calote nas pamonhas, era geladinho, era galinhazinha que eu comecei a criar. Quem é do interior sabe disso, né? Que a gente sonha com a galinhazinha ter vários pintinhos e crescer, e a gente ganhar, enfim, formar uma granja, ter um nome reconhecido. Eu acho que a importância que eu dava, talvez até para provar para as pessoas de que eu era capaz, era o lado financeiro, sabe? Eu queria muito crescer, eu queria muito ser alguém. Ser alguém, eu queria mostrar para mim mesmo também que eu era capaz, afinal de contas, o sol nasceu para todos, a chuva para todos. Um certo momento andando aqui, nesta avenida, São João com Ipiranga, vendendo, se eu não me engano, na época, era Marmitex. E onde eu olhei para o céu, eu disse, se o céu é para todos, o céu que eu digo a chuva que cai do céu, o sol, a água, por que eu não vou vencer? Eu vou vencer. E eu tentei vencer sozinho, eu comigo mesmo, lutando, mas as coisas insistiam em não dar certo para mim. Foi quando, num certo momento, logo lá à frente, bem à frente, quando a avenida já não chama mais essa avenida, eu encontrei uma igreja em que eu resolvi entrar. Quando eu entrei dentro dessa igreja, algo forte falou no meu coração, onde dizia que enquanto eu permanecer no erro, até aquilo que era para dar certo, não daria mais. Porque eu não era qualquer pessoa, eu era um escolhido do Senhor desde o ventre da minha mãe. As lágrimas rolavam, eu me senti tão especial nesse dia. Imagine você, um gay, rejeitado, pobre, não tinha nada, tinha somente pecados. Pecados é o que eu mais tinha. E aquela palavra veio no meu sentido e ele me disse naquele momento, só que você precisa tomar uma atitude hoje. Você precisa abrir mão de si. Será que você consegue? Será que você consegue abrir mão dos seus sonhos e viver os sonhos que eu tenho para ti? Chegou o momento de eu aparecer na sua vida. Porque o pão que eu te der, você jamais sentirá fome novamente. E a água que eu te der vai te saciar a tal ponto que você nunca mais vai ter sede. As lágrimas rolaram e rolaram muito. E eu me rasguei. Sabe aquela passagem bíblica onde Davi se rasga a sua túnica, se ajoelha e de arrependimento dos seus pecados se esvazia, porque a gente precisa se esvaziar para que Deus entre na nossa vida. Tudo aquilo que era importante na minha vida deixou de ser importante naquele momento. E essa avenida que era a fiel testemunha dos meus pecados, dos meus erros, começou a ter que engolir aquele que estava sobre mim. Chegou o momento, talvez você não vai acreditar no que eu vou dizer, porque eu já cheguei a andar nessa avenida e pessoas saírem correndo dizendo que havia uma luz muito forte sobre mim. Foi quando eu descobri, de verdade, que era isso que eu mais queria. Que era esse, de fato, o meu maior sonho. Saber que aquele que a água do mundo inteiro, do oceano, dos mares,
cabia na palma da sua mão, o dono do ouro, o dono da prata, o dono da minha vida, o dono da salvação. É forte, me leva a memórias incríveis, memórias que me fazem refletir. E quando eu olho para esse painel, eu digo assim para Deus: Senhor, que eu nunca esqueça da onde o Senhor me tirou. Não é fácil? Não é fácil. É renunciar todos os dias, é engolir muito sapo, mas existe uma coisinha que eu não quero abrir mão, que é a sua presença. Que quando Ele vem, nada se compara. Tudo aquilo que eu passei, o que eu estiver passando, se torna tão pequeno diante dessa presença, em que eu digo: a sua presença me basta. Quem me sustenta é o Senhor Jesus. Você precisa se achar em Cristo. Você precisa notar o abençoador e parar de andar nas avenidas da vida procurando as bênçãos que você quer para si. Tipo uma cobertura nesse lindo prédio. Procure o abençoador. E certamente as bênçãos vêm. E as bênçãos que Ele tem, os sonhos que Ele tem para você, são incomparáveis aos sonhos que você sonhou a vida inteira. Reflita nisso.